Programa Mandou Bem com Jussier Ramalho. Oferecimento: Casa do Boné e Fardamento. WhatsApp 98730-2020. casadoboné.com.br. E o Mandou Bem hoje é especialíssimo. Sabe quem eu trouxe para conversar com a gente? Padre Gleiber Dantas, lá de Caicó, o nosso querido Seridó. Um padre diferente, moderno, alegre, um homem de Deus e que sabe como poucas pessoas mostrar e contagiar com a palavra doce e meiga desse sacerdote. Padre Gleiber Dantas, muito obrigado por participar do Mandou Bem. Eu fico feliz demais. Deus está aqui conosco, né, Padre? Agradeço a você, Jussier, e a todas as pessoas da TV Record. Que neste momento nos acolhem em suas residências através deste programa Mandou Bem. Isso. Padre Gleiber, eu queria já começar diferente, com uma prece, né? Exatamente. O senhor pode fazer essa prece para a gente? Nosso mestre amado Jesus disse que não nos deixaria órfãos ao voltar para o Pai, mas que nos daria o Espírito Santo, que nos recordaria tudo quanto ele havia dito e nos ensinaria todas as coisas. E às vezes nós percebemos que em nossas realidades espirituais nós somos meio que arrogantes, querendo pensar que sabemos de tudo, porque a nossa inteligência consegue se desenvolver bem dentro da intelectualidade humana. Mas é sempre o Espírito que faz fecundar a nossa inteligência. E é assim que eu invoco. Que maravilha. Já começamos assim, né? Espírito Santo, amor do Pai e do Filho. Inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, como devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo agir e o que devo fazer para obter a vossa glória, o bem das pessoas e a minha própria santificação. Amém. Assim seja. Amém. Pois é, Padre Gleiber, vamos começar do começo, né? Eu lhe conheci em Caicó há 33 anos, 32 anos. Na rua Padre Sebastião, número 76. Atrás da igreja. Casa de meus bisavós, santos bisavós. Dona Gisélia, né? Godofredo Fernandes e Soledade Araújo, pais de minha avó Neuza e irmã de Gisélia Fernandes, de Ezequiel Elpídio, de Medeiros, avós de sua esposa. Exatamente. E eu era noivo com a Anisté quando você era coroinha, né, na igreja. Exatamente. Mas já era diferente, já era alegre, já era elétrico, inclusive. Era um coroinha elétrico, né? Como foi a sua infância em Caicó? Jussier, eu sou filho de Djalma da Telerne e Marlene de Djalma e esse é o meu maior emblema. Eu sou siridoense e quem é do Siridó sabe acolher muito bem. Então nós já nascemos com aquilo que o Papa João Paulo II, anos depois, chamaria de espiritualidade de comunhão, que atualmente faz parte como tema principal da atual campanha da fraternidade e amizade social. A espiritualidade de comunhão diz que o outro é alguém que faz parte de mim. Como telefonista da Telerne, papai estava ali para receber as pessoas e atendê-las. E ele nos dizia muito que nós falássemos com todas as pessoas, que ao chegar em qualquer ambiente, cumprimentássemos, dessemos as horas, como nós dizemos em Caicó, e isso foi fundamental para que na minha vida eu tivesse bom entrosamento com as pessoas. Mas essa veia de começar já o sacerdócio, de começar a frequentar a igreja, de se tornar já um coroinha, foi a inspiração de alguém? Digo que não, porque se houvesse alguma inspiração de alguém, todas as pessoas que estavam ali comigo da mesma faixa etária teriam, digamos assim, caminhado por onde eu caminhei. Talvez o ambiente tenha me despertado, sim, mas eu fui sentindo muito naturalmente o chamado de Deus para uma missão que englobava o altruísmo. Minha avó Neuza até dizia muito que não era por influência dela que eu queria ser sacerdote, para que ninguém pensasse que eu estaria indo para o seminário por uma influência de vovó. Mas eu me lembro muito de um episódio que aconteceu em 1985. Eu acompanhava minha avó para a nossa amada catedral, em Caicó,
E ao chegar em 85, ainda estava no Fantástico, e a cena que estava sendo exibida era uma daquelas cenas tristes de crianças famintas na Somália, porque houve uma seca terrível que assolou o continente africano. E quando eu vi aquela cena, eu senti dentro do coração, eu quero ser padre para ajudar as pessoas. Você tinha quantos anos mais ou menos nessa época? Eu tinha de 7 para 8 anos. Quer dizer, já estava com uma visão de servir o próximo já, né? Já, porque minha mãe sempre nos deu um exemplo de muita simplicidade, de muita acolhida. As pessoas que faziam a varrição pública em Caicó tomavam café em nossa casa. O caicoense é muito... Então, o seridoense, todas né, as assim? pessoas muito suadas, até um tanto sujas, vinham para a nossa mesa e o que mamãe havia preparado para nós em nosso café, pelas 9, 10 horas, mamãe servia para aquelas pessoas todas. Maravilha, maravilha. Que era um exemplo, né? Exatamente. E o siridoense tem essa característica de muito acolhimento, porque nós vivemos acolhidos pelas serras que formam aquele cordão que abraça o nosso Siridó. Padre Gleiber, tem uma coisa muito interessante que você falou aí, eu já estou falando de você, para criar essa intimidade, como você mesmo disse, que o sacerdote tem que estar próximo do povo, né? Jesus disse, vós sois todos irmãos e irmãs, quem quiser ser o maior, seja aquele que se faz irmão e servidor de todos. Exatamente. Então, muitas pessoas, como você está falando aí, muitos jovens daquela época, de 7, 8 anos, crianças ou jovens, adolescentes, às vezes a gente escuta falando, porque eu quero ser seminarista, eu quero ser padre, ou então, às vezes até a gente vê profissionais de várias áreas que dizem uma coisa e faz outra. E a gente vê que a sua essência não muda. Você é um padre alegre, inteligente, comunicativo em todas as ações. Mas então, a sua vida quando começou como coroinha lá na igreja de Santana, lá em Caicó. José, quem é que não tem contradições a serem curadas com o tempo? Quem é que não tem suas horas de se perceber falho? Isso. E papai nos educou muito para a verdade. E como discípulos do Evangelho de Jesus, aprendizes de nosso Mestre, nós devemos estar sempre abertos ao aperfeiçoamento. Então, eu fui coroinha na Catedral de Santana de Caicó, ainda vive o Monsenhor Antenor Salvino de Araújo, com 95 anos de idade, embora com uma saúde perfeita, já com a memória bastante avariada pelo tempo. E ele nos formava muito para a verdade, que nós pudéssemos conversar tudo. Tanto é que o nosso primo, Gorgônio Nóbrega, em Natal, na Garden Presentes, que já esteve com você, tanto no Mandou Bem como no muito, podcast. Né? Exatamente. Inclusive, você deu fez um marketing muito bom para ele, para a gente, divulgando. Tivemos mais de, não sei quantas, milhares de visualizações. Viu? E é quem eu conheço, que de melhor entende de perfumaria. Perfeito. Gorg diz muito que eu sou uma pessoa que não me escandalizo com nada, porque eu sou humano. E como humano, todo mundo falha, né? No Evangelho segundo João, Jesus não precisa, fica muito claro que Jesus não precisa do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhece o ser humano por dentro. Então, quantos medos nós temos que nos levam a mentir, a nos fantasiar, a negar quem somos. E quando o Mestre nos chama a segui-lo como nós somos, para que pelo amor que ele nos tem incondicionalmente, nós sejamos cativados e seduzidos a abraçar o projeto dele de amor a Deus e ao próximo a se desenvolver em nossa vida. A sua entrada para o sacerdócio teve uma interessante. Você saiu de Caicó e foi para o Rio de Janeiro, né? Dom Eugênio Salles lhe convida. Estudei 1 ano em Caicó, fiz o que nós chamávamos de 3º ano do 2º grau. Hoje, 3ª série do ensino médio. E desde 1980, nós seminaristas do Seridó éramos agraciados com bolsas de estudo por Dom Eugênio de Araújo Salles, cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, mas filho do nosso Seridó e familiar nosso. Mas não era um benefício cego, não é porque simplesmente éramos do Seridó, é porque nós éramos tão bons colegas, éramos tão estudiosos, que aquilo dava a Dom Eugênio o respaldo de nos dar aquelas bolsas. E no Rio de Janeiro eu vi um mundo diferente, eu vi um mundo muito maior.
Qual foi a Isso me diferença? fez muito bem. Qual foi a diferença de Caicó, então, sair de Caicó, uma cidade relativamente pequena do nosso estado, Rio Grande do Norte, né? Do estado pequeno também, e chegar de repente numa metrópole como o Rio de Janeiro? O que lhe abriu, que foi a grande surpresa? Nós caicoenses, nós do Siridó, somos muito apaixonados pela nossa terra, porque ali Barrista nós demais, né? encontramos a presença de Deus. Então, nós não precisamos negar quem somos para afirmar outras identidades. Exato. Então, eu já era muito curioso pelas histórias do Siridó e já escutava Bazinha, nossa tia, dizer que era de Auri Nóbrega, tia de Gorgônio Nóbrega, aquele dizer que o Rio de Janeiro é Caicó em ponto graúdo. Que aquilo que se via em Caicó era o Rio de Janeiro em ponto miúdo. Em ponto miúdo. Então, no Rio de Janeiro, eu encontrei uma miscelânea de culturas. E ali eu percebi que eu era mais uma presença do Nordeste, sofrendo acolhimentos e sofrendo também discriminações. Mas nós éramos muito bem aceitos porque, como nós nos relacionávamos muito bem com os demais colegas, nossos professores nos tinham muito carinho. Então eu vi um Rio de Janeiro muito aberto a acolher as pessoas de outras realidades e, com certeza, isso nos ensinou a conviver com as diferenças humanas. Maravilha. Eu, quando morei no Rio, de 75 a 81... Nós estudávamos no Rio Comprido. Então, lá o que é que acontecia? Quando nós chegamos lá, eu fui ser militar. E aí os cariocas diziam, chegaram os natalinos. Eu disse, não é natalino não, é natalenses. Lembro muito que nos chamavam de os Paraíbas. Os Paraíbas, A princípio eu achei muito ruim. O meu primeiro momento de reação foi de combater. Mas depois eu percebi que muitos colegas cariocas nos provocavam para nos ver perder a paciência. Exatamente. E depois rirem de nós como uma maneira de se aproximarem. Aí quando é que você voltou para o Rio Grande do Norte? Saiu do Rio, já voltando para cá? Eu estudei no Seminário São José do Rio de Janeiro, a cuja arquidiocese de São Sebastião eu agradeço imensamente, não somente eu, como os demais colegas que estudaram no Seminário São José do Rio de Janeiro, porque nós somos privilegiados ao estudar na Cidade Maravilhosa. Eu ali estive de 1996 ao final de 2001, mas nós vínhamos sempre para as férias, no final do ano e no meio do ano para participar dos festejos de nossa avó, a padroeira Santana de Caicó. E aí, quando o seu retorno para Caicó, esse seu carisma que a gente fala, de mostrar a palavra de Deus de uma forma diferenciada. Porque falar de Deus, ser uma pessoa, de dar uma mensagem séria, não precisa ser uma mensagem triste. A gente pode falar uma mensagem séria, uma pregação séria, uma homilia, mas pode ser alegre, pode ser feliz. Porque falar de Jesus é falar de alegria, né? De falar com alegria. Falar de um Deus vivo, de Jesus que está na presença da gente. Eu gosto muito disso. Por que falar de Jesus e dizer, meu Jesus, e começar a ficar triste? Eu sou fã das suas postagens do Instagram. Padre Gleiber é uma figura extraordinária nas redes sociais. É um fenômeno do Rio Grande do Norte. Vai ser já um fenômeno do Brasil. Porque ele, com essa simplicidade, com esse carisma, com essa forma diferente de chegar à grande população, de chegar às pessoas, mostrando Deus em cada um dos corações. É como ele mesmo, Jesus mesmo dizia, o meu reino não é deste mundo. E Padre Gleiber mostra de uma forma muito simples. A alegria de estar com a gente, a alegria das palavras dele, coloca o reino de Deus dentro de cada um. A gente vai já para um rápido intervalo e a gente volta já com mais Padre Gleiber Dantas, o fenômeno das redes sociais, o fenômeno de simpatia, é um pregador de Jesus diferenciado. Fardamentos, camisetas, calças, batas e bonés, é só na CB Bonés. Fardamentos muito rápido e fácil de encontrar. E muito mais produtos para personalizar sua empresa ou evento. É só na CB Bonés. Fardamentos, ligue 20 30 20 20, venha confirmar. Sua empresa de cara nova, ligue 20 30 20 20 ou acesse o site www.casadoboné.com.br. Estamos de volta com o Mundo Bem, como eu já falei para vocês, Padre Gleiber Dantas, o seridoense arretado de bom da gente ouvir falar. Eu ficaria
3, 4 horas entrevistando ele. Infelizmente o programa tem um tempo limitadíssimo e nós vamos continuar esse bate-papo incrível, contagiante e espiritual, maravilhoso. Padre Gleiber, já como sacerdote em Caicó, já padre em Caicó, então, como é que você enfrenta essas situações? Porque ser um padre como você se coloca na frente das pessoas, alegre, que contagia todo mundo, a gente fica com vontade de ouvir suas histórias no Instagram. Qual foi o start? José, foi escrito em língua francesa, traduzido somente para o espanhol, um livro sobre Dom Helder Câmara, o Dom de Olinda de Recife. Um ser humano incrível, que foi né? intitulado Conversões de um Bispo. E a nossa vida precisa de muitas conversões. Dizia Dom Helder Câmara que é preciso mudar muito para continuarmos sempre o mesmo, para não perdermos a nossa essência. Você vive um amor há muitos anos com a Anisté e não há coisa melhor do que você se apaixonar pela mesma pessoa. Eu tenho 46 anos de idade, 21 anos de ministério sacerdotal e digo a você que Cristo tem me tomado outra vez e me feito novamente me encantar por Ele, pelo seu Evangelho. Maravilha. Como é bom quando nós sentimos o amor de Deus transbordando dentro de nós, porque o Senhor mesmo nos amou por primeiro. Como Ele mesmo diz, não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. E eu me sinto um homem escolhido por Deus para ser alvo de sua imensa misericórdia e do seu amor que nos envolve e que nos enche de alegria. Muito bem. Eu digo que faz muita falta o conhecimento da palavra de Deus, sobretudo dos santos evangelhos. E nesse momento que nós estamos vivendo, principalmente, né, Padre Gleiber? Há muitas pessoas que creem em Deus, acreditam em sua existência, mas não chegaram ainda a descobrir a riqueza do Evangelho, porque sem conhecer o Evangelho, nós nunca saberemos quem é Jesus e a sua leveza. Por causa disso, desconhecendo o Evangelho, para respeitar o Filho de Deus, nós acabamos criando com ele em nossa fé um relacionamento de tanta distância, de tanta sisudez, de tanto afastamento, que não é nada a ver com o relacionamento de proximidade, de leveza e de alegria Perfeito. Que ele quer estabelecer conosco. Perfeito. Portanto, sendo eu caicoense, vivendo entre os meus, o povo de Deus é o meu povo. Não existe então, diferença, eu não né? tenho por que ser diferente. Eu sou servidor do povo de Deus, mas são todos sangue do meu sangue e da minha carne. Portanto, não há por que eu ser para com os meus diferente do que Jesus foi para com os seus. Perfeito. O filho do carpinteiro, de modo tão tranquilo e normal que as pessoas até se escandalizavam pela sua simplicidade. Pois é, e aí é exatamente isso que me chamou a atenção. Quando eu comecei a ver suas postagens no Instagram, eu lhe acompanho já há mais de um ano, e eu comecei a ver como é que esse padre tem coragem de fazer essas coisas, assim, porque o que a gente está acostumado a ver é aquela sisudez. Não é que seja por maldade, mas uma seriedade muito grande que não há necessidade. Jesus deveria ser, eu não o conheci pessoalmente, mas como você fala, quando você se aproxima de Jesus e não tem apenas a fé, você sente Jesus dentro de si, o reino se abre, ou seja, a gente começa a ver o mundo de uma forma diferente, colocar os olhos de Cristo, colocar os óculos de Cristo para a gente Sim. ver o outro. Sim. E aí eu comecei a lhe ver de uma leveza. Por exemplo, eu vou lhe dar um caso que eu vi aqui, aquele da rede, Sim. onde você se balançava Sim. e dizia assim, olha, eu vou dar o lance, não vou cumprir aqui para não dar o lance. Mas o lance tinha duas Sim. situações. Era o lance da batina para ninguém ver, mas o lance de alguém que estava num leilão, não é assim? Exatamente. Eu achei aquilo de uma criatividade na rede balançando incrível. Aquele Por que primeiro ele faz vídeo, isso? Aquele primeiro vídeo foi no dia 31 de agosto de 2020, em um dos momentos ainda muito duros e restritivos da pandemia da Covid-19. Eu morava na Mimosa Florânia, terra de milagres, coração espiritual do Siridó. Precisávamos angariar recursos para levar adiante as obras de reforma e ampliação do Santuário das Graças. Então, a rede foi colocada como uma maneira de chamar a atenção do povo de Florânia. Porque você se lembra que naqueles momentos, diariamente, nós tínhamos transmissões ao vivo de centenas de pessoas. Artistas famosos, né? Exatamente. Então, tentando ter a atenção do povo local,
nós acabamos colocando muito mais gente dentro da rede do bem, como diz o nosso Gorg Nóbrega. Gorg diz que eu faço parte da rede do bem. Ô, Padre Gleiber, me diga Vou dar lasanha por R$140 a Gilma Aranha. Carlinhos, segura a lasanha, Carlinhos. Porque lance é o momento em que suas partes íntimas são vislumbradas por uma forma desajeitada de se sentar, mas também o lance é do leilão. O palpite monetário que você dá para arrematar uma prenda. Eu achei interessante. Ah, é bicicleta, papai, é a bicicleta. Eu ando de bicicleta. Para cima e para baixo? Para cima e para baixo. Minha primeira bicicleta eu ganhei de tia Ritinha aos 24 anos de idade. Porque, Jussier, eu nasci em um lar muito simples. E papai e mamãe não nos deixavam andar de bicicleta, não nos deixavam jogar bola, não nos deixavam correr na rua. Porque nossa situação financeira era tão limitada, tão regrada, que eles tinham medo de nós quebrarmos um braço e não termos condições financeiras de nos medicar. Meu primeiro gol foi contra, aos 17 anos de idade, porque eu não sabia como era fazer um gol. Mas a nossa brincadeira em casa era com os livros. E com um quadro negro que meu padrinho José Patrício nos deu. Padre Gleiber, você deve ter milhares de histórias engraçadas. Nos conte uma para os nossos telespectadores, uma história engraçada que aconteceu com você e uma ovelha. Olhem, os leilões de Florânia eram verdadeiros programas de auditório. Certo. E nós contamos com muitas pessoas. E aquelas que apareciam mais comigo, Carlinhos da Lasanha, sacristão da paróquia São Sebastião e Nossa Senhora das Graças, e Donzélia, que é Osélia Amélia. Como é solteira, virgem juramentada, eu juntei Donzela a Osélia, de modo que ficou Donzélia. Pois é. Então são tantos episódios engraçados. E no canal de YouTube Santuário de Florânia, você pode ir atrás dos vídeos e você também vai se divertir, porque eu também retorno a esses vídeos. Né? Era tudo de forma muito espontânea. Nós soubemos aproveitar o fenômeno da internet. Agora, é um fenômeno no qual você está inserido que nos deixaria muito mal se nós não tivéssemos a capacidade de entender que as pessoas que nos agridem, que nos criticam injustamente, são pessoas infelizes que não gostam de ver a felicidade de outras pessoas. Eu vejo, por exemplo, você pega uma canequinha que abre, anda com a canequinha no bolso de vez em quando, assim, olha, vou experimentar essa cachaçinha. Um copinho retrato adquirido na Garten Presentes. Do nosso querido Gorgônio, né? Exatamente. Então aí você pega aquele copinho, abre, bota balança, e aí, tá com esse copinho aí? Tá não, né? Porque é tempo quaresmal, sim, e no tempo quaresmal nós nos abstemos dos goles e dos brindes de teor alcoólico. Sim, mas aquele copinho que ele é retrato, eu acho de uma criatividade muito grande, porque mostra a sua essência. Na casa mais simples ou numa casa não tão simples, a sua performance é muito parecida, é muito igual. Não existe dois padres, dois seres humanos. Eu sou siridoense. É um só. Siridoense, filho de Djalma da Telerne e Marlene de Djalma. Então, meus pais nos ensinaram sempre que o problema não é o uso, é o abuso. O problema está no excesso. O excesso agora, sempre falta, né? Jussier, é preciso considerar o seguinte. Muitas pessoas não sabem que eu sou do Siridó e que estou em casa. Então, eu digo muito, quem quer me conhecer, venha a Caicó, me abrace. Venha andar por onde eu ando, venha viver comigo alguns momentos, porque Caicó é um lugar de familiaridade, então eu me sinto em família. É verdade. E aí você se sente à vontade, né? Eu sei que o histórico do alcoolismo já tem destruído muitas famílias e causado muitos desgostos, né? Mas é o excesso. Padre Gleiber, essa sua retórica, suas histórias, essa carreira, 21 anos de sacerdócio já? Sim. 21 anos de sacerdócio, parece que foi ontem, né? Exatamente. Se tivesse de voltar e começar tudo de novo, você faria tudo de novo? Faria porque eu gostaria de voltar com a consciência de hoje para não cometer os mesmos deslizes de orgulho, de prepotência, de autossuficiência, tão próprios da nossa juventude. Sim. Quando nós saímos das academias, dos livros, imaginando que o conhecimento teórico é o bastante para fazer a prática.
E eu digo muito, teologia se faz no meio do povo. Porque Fantástico. teologia não pode ser um discurso sobre Deus. Teologia tem que ser a vivência de Deus no meio do nosso povo. Aí sim, a vivência de Deus no meio do povo. É o que Jesus fazia, né? Exatamente. No meio do povo, pregando em qualquer lugar, falando com todas as pessoas sem discriminação. Jesus nunca discriminou ninguém. Jesus falou com a samaritana, falou com o cobrador de impostos, tratava do mesmo jeito. E isso é a importância que o Padre Gleiber nos passa. Ouvir o Padre Gleiber é a gente se sintonizar com Jesus, porque é uma palavra fácil e aquilo que a gente quer ouvir. Simplicidade. Jesus estaria aqui ou aí na sua casa, ou está na sua casa, porque Jesus está onde você abre a porta para que ele entre. Agora, é preciso que a gente abra a porta do coração. A chave é de dentro para fora. E é por isso que o Padre Gleiber é um sucesso extraordinário. A gente se arrepia com as palavras dele. Eu cheguei aqui para entrevistá-lo. Não é fácil, o calor é grande, mas eu vim e estou, assim, perdidamente encantado com esse Padre Gleiber, com esse padre interessante, um padre moderno, um padre alegre, um padre de Jesus. Eu posso dizer com muita sinceridade aquilo que cada um de nós deve experimentar na sua vida. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, como diz o apóstolo Paulo. A minha missão é conquistar para Cristo. Por isso, Jussier, não é em tom de lição de moral, porque eu não tenho autoridade para isso, e mesmo que tivesse, eu não gostaria de me apropriar disso, que às vezes é tão antipático. Mas eu quero dizer a você, se você nunca leu os 4 evangelhos, faça essa experiência de leitura, conhecer o Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, porque se você tem um mínimo de sentimento por Cristo, você vai se apaixonar cada vez mais por Jesus e se sentir uma pessoa impactada por Ele. Porque assim como no seu tempo, também hoje, Jesus nos impacta com a sua liberdade interior de acolher a todos, e quando Ele escolhe não fazer acepção entre as pessoas que queriam ter um tratamento diferenciado, particularizado, de grandeza, acabam se voltando contra Ele. Padre Gleiber, eu gostaria de encerrar o programa, que você olhasse nessa câmera do Mandou Bem e com a mensagem final para o nosso telespectador. No capítulo 15 do Evangelho de João, no versículo 11, está uma palavra que me inspira. Que a minha alegria esteja em vós e que a vossa alegria seja completa. Porque quem gosta de tristeza é o diabo, já diz Ariano Suassuna. Não abandona a alegria em Cristo. Vive em Cristo e experimenta a alegria de ser uma nova criatura nele. Vive em Cristo e seja feliz. E ouça o Padre Gleiber. Seja abençoado, livre da inveja, da falsidade, do mau vizinho e do mal pagador. E para fazer eco aos brindes, viva Deus e morra o cão, porque quem gosta de tristeza é o diabo. E o Mandou Bem vai ficando por aqui, mas eu te espero domingo, 8h30 da manhã, aqui na TV Record Tropical. Ou seja, com mais alegria, com mais um domingo maravilhoso para vocês. Padre Gleiber no coração. Muito obrigado. Programa Mandou Bem com Jussier Ramalho. Oferecimento: Casa do Boné e Fardamento. WhatsApp 98730 2020. Casadoboné.com.br.